Hoje é um dia atípico por aqui, mas senti fortemente no meu coração, hoje pela manhã, de falar um pouquinho com vocês sobre os traumas e fraturas emocionais. Hoje nós vamos desmistificar um pouquinho aí essa coisa de que tudo é o inimigo. Tudo é o inimigo que está fazendo algo na minha vida, porque é o inimigo que não me deixa romper, que é o inimigo que toca aí no meu relacionamento. E hoje eu quero desmistificar um pouquinho isso com você. Você sabia que você tem aí uma alma, que você tem memórias e que sim, os teus resultados, eles estão surgindo a partir de tudo aquilo que você já viu, ouviu e sentiu, das marcas e feridas que você carrega no seu coração. Lu, mas eu não quero ser assim, mas poxa vida, quando eu vi, já foi, já fiz, já perdi, já errei de novo. Talvez você está vivendo aí um looping em relacionamentos, talvez você está vivendo um looping na sua vida financeira. Parece que a hora que tudo está dando certo, dá tudo errado. Parece que a hora que você está chegando, que vai acontecer, que vai romper, que agora encontrou a pessoa da sua vida, poxa vida, deu errado de novo. Mas o que será que é isso, Lu? Será que é o inimigo que não me deixa romper? É o inimigo que está aí tramando contra a minha vida? Será que é inveja? Será que são as pessoas que estão perto de mim, próximo a mim, que estão fazendo isso? O que será afinal? Você já fez essas perguntas? Você já pensou assim, poxa, parece que o mundo está conspirando contra mim? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Para você que for entrando, vá compartilhando essa live, porque é um conteúdo importantíssimo que pode salvar a tua vida. Pode fazer com que você compreenda algumas coisas que até hoje você não achou resposta. Sim, mas afinal, o que são traumas? O que são fraturas emocionais? Como é isso, Lu? Como é que isso acontece? Os nossos traumas, eles podem surgir ou por repetição, aquela coisa assim, que você apanhava muito. Todos os dias você apanhava. Todos os dias você tomava surras. Todos os dias você escutava palavras ruins ao seu respeito. Isso te traumatizou. Por exemplo, eu tinha um trauma de sentar à mesa. Porque a mesa, por muitas vezes, foi um lugar ali de muitas brigas, de muitas discussões, de muitas vezes apanhar na mesa. Então, para mim, sentar na mesa para almoçar, para jantar, me remetia à minha infância. Então, eu não gostava. Lu, você tinha consciência disso? Não. Eu simplesmente comia no sofá, comia andando, comia em qualquer lugar, cada um em um horário. Por quê? Porque eu sempre fugia da mesa. Era um refúgio, eu saía correndo da mesa. Então eu sempre arrumava alguma desculpa para não estar sentado na mesa. Por quê? Porque a mesa me remetia a uma sensação ruim. E o pior de tudo não era isso. A pior parte é que eu não tinha consciência disso. Então eu fazia isso sem perceber. E talvez você tenha feito coisas sem perceber e não sabe o porquê. Poxa, eu gostaria muito de estar em harmonia na mesa com a minha família, mas eu não consigo, os horários não batem, a vida é muito corrida. Então você está sempre arrumando desculpas para não ter aquele momento. Por exemplo, existem muitas mulheres que não querem saber de ter filho. Não, eu não quero porque vai atrapalhar a minha carreira, porque vai atrapalhar o meu relacionamento, e fogem da maternidade, sempre com alguma desculpa muito bem aplicada, muito bem elaborada. Mas qual é o fundamento disso? De onde vem isso? E se você começa a investigar, na maioria das vezes, você vai entender que é uma frustração da família em que ela cresceu. Ela viu a mãe falando que perdeu a juventude, que perdeu ali um bom relacionamento, que perdeu uma boa oportunidade de trabalho, porque aquela filha nasceu. Então, ouvindo constantemente essas frases, essa criança agora na fase adulta, ela pensa o quê? Eu vou estragar a minha vida igual a minha mãe estragou? Ou
teve um lar totalmente disfuncional, um lar totalmente cheio de brigas, de contendas. Então ela vai fazer o quê? Eu não quero isso para minha vida. Qual que é a maneira dela se blindar e não passar por isso de novo? É não tendo um relacionamento estável, é não gerando um filho, é não tendo uma gravidez. Então, quando nós vamos olhar para alguns comportamentos adultos, sempre existe uma raiz de onde veio. Então, ela vem ou por repetição, quando você ouve todo dia, você presencia ali, ou todos os dias, ou por um extenso período, ou por forte impacto emocional. O que é um forte impacto? Uma criança, por exemplo, que foi abusada, ela sofreu um forte impacto emocional e isso vai trazer consequências para a vida dela. Problemas com relacionamento, problemas de aceitação, problemas com merecimento. Outro forte impacto emocional, viu o pai indo embora de casa depois de uma briga terrível, esse pai nunca mais voltou. Isso é um forte impacto emocional. Uma criança que viu o pai passando por uma falência, viu oficiais de justiça batendo na porta, o pai sendo humilhado ou o pai sendo detido. Então isso gera o quê? Um forte impacto emocional. E isso causa um trauma, uma fratura na alma. Uma criança que não conheceu o pai ou que tinha um pai, sabia até quem era o pai, mas esse pai não era um pai presente, não era um pai que estava sempre ali, não foi um pai protetor. Então essa criança teve esse buraco e na alma dela ficou o quê? Um trauma, uma ferida aberta. Então, todas as vezes que nós temos uma ferida na alma, as nossas reações são baseadas em tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós passamos. E o que nós criamos como adultos? Nós criamos uma autodefesa. Nós estamos sempre prontos para agredir, para reagir, para fazer o que for preciso para que aquela cena não se repita, para que aquela cena não volte novamente. Então, uma pessoa que foi rejeitada, ela sempre vai criar situações para que ela não seja rejeitada novamente. E uma delas pode ser fugir de um relacionamento. Uma pessoa que foi abandonada, ela vai ter um vício emocional gigantesco. Ela vai se submeter a coisas, a pessoas. Para quê? Para que ela não seja abandonada de novo. Ou ela vai fugir de situações para que o abandono não se repita. Existe uma frase, deixa eu ler ela na íntegra aqui para vocês, do Dr. Anthony Portigliatti. Ele é um pastor, professor, PhD em fraturas emocionais, que diz assim: se você não se permitir curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Essa frase ela é tão profunda, ela é tão verdadeira, que veja você com seu filho, que você ama tanto, que você desejou tanto, e muitas vezes você acaba se extrapolando, perdendo a estribeira, gritando com seu filho, às vezes agindo de maneira grosseira. Por que isso? Por que você está fazendo? Porque existe algo dentro do seu coração que está sangrando. Talvez você está irritado com outra pessoa, você acaba depositando aquilo em cima do seu filho, que está mais próximo, que está ali, que é uma pessoa mais vulnerável, é uma pessoa, de repente, que você tem mais intimidade, e você acaba depositando em cima daquela pessoa. Mas aquela criança te fez algo? Não. Mas a tua alma está sangrando e a primeira pessoa que você vê na frente, você deposita aquela sua raiva, aquela sua ira. Deixa eu ler o que a Bárbara escreveu. Quando eu era criança, minha família falava muito mal do meu pai por ele abandonar minha mãe grávida. Quando ele chegava perto de mim, eu me escondia, me trancava no quarto até ele ir embora. Depois de 20 anos eu fui encontrar ele. Hoje nos falamos super bem. Olha isso. Então, foi depositado algo na tua mente. Uma criança, foi depositado um monte de lixo ali. Foi depositado um monte de coisa sobre essa criança.
E o que acontecia? Já que o meu pai abandonou, eu vou me esconder. Para quê? Para que ele não me abandone novamente. Então, é uma fuga. Oi, Melina, boa noite, tudo bem? É uma fuga. E isso responde muitos resultados que você tem ou que você deixa de ter. Por quê? Porque pessoas machucadas machucam, pessoas feridas ferem. E se você não abre teu coração para curar esse machucado que tem aí dentro, você vai continuar usando máscaras. E essas máscaras vão esconder a tua verdadeira personalidade. Essas máscaras vão esconder verdadeiramente os seus dons, talentos e habilidades. Você começa a viver atrás de um muro. E esse muro esconde a tua melhor versão. Você começa a usar a tua pior versão, que é a versão que machuca. Para quê? Para não ser machucado. É a versão que agride. Para quê? Para não ser agredido. Então você está sempre numa posição de defesa. Você está sempre numa posição de ataque. Dulciana, eu não tive pai, ele morreu, minha mãe estava grávida de mim. Luciana, eu não sei qual é a sua situação atual hoje, tá? Eu não sei se você já procurou curar essa ferida, né? Esse buraco existencial que essa ausência causou em você. Mas se isso não foi curado ainda, você muito provavelmente você tem dificuldade, por exemplo, de ver Deus como um pai de verdade, amoroso, protetor. E talvez você também tenha dificuldades em se relacionar com homens. O medo de esse homem ir embora, o medo desse homem te abandonar, ele acaba sendo tão forte que você sempre dá um jeito de, quando você está prestes a um relacionamento forte, a coisa tá indo, caminhando para um negócio mais sério, você dá um jeito de, antes de qualquer coisa, você escapar. Você acaba saindo, por mais que você goste da pessoa, você acaba saindo desse relacionamento. Para quê? E se eu for? E se eu me entregar? E se eu acreditar e acontecer o mesmo que aconteceu com a minha mãe? Faz sentido para você o que eu tô falando? É isso geralmente que acontece? Porque se um homem, né, se um pai terreno foi embora, me abandonou, eu não tive a presença dele, como eu vou confiar em alguém que eu não vejo? E se você não permite se curar disso, entender isso, perdoar isso, uma vez eu atendi uma moça, uma coutinha, que ela se relacionava assim, ela falava muito com Deus através de cartas. E o pai dela faleceu, ela tinha 8 anos. E ela tinha um relacionamento de dependência emocional. Sim, você fica dependente. Você acaba aceitando qualquer coisa, né? E muitas vezes, não sei se é o teu caso, se isso já aconteceu, mas pode acontecer, relacionamentos abusivos. Homens agressivos, seja fisicamente ou verbalmente, você acaba aceitando aquilo, porque o medo de ser abandonado é tão grande que você acaba se apegando em qualquer pessoa, em pessoas que você vê que você merece muito mais, mas você acaba aceitando menos porque você tem uma crença de merecimento baixa, por esse buraco, né, do abandono. Eu vou ler para você aqui uma das características da máscara. É isso mesmo, né? Da máscara do abandono, tá? Cada ferida emocional, ela nos traz uma máscara. Nós usamos essa máscara. E essa máscara nos impede de viver a nossa melhor versão. Aquilo, né, maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Quem tem essa ferida do dependente é carente por atenção, costuma ficar doente com frequência e atrair situações que precisa do apoio dos demais. E aí depois tem umas características físicas que eu abordo muito isso, né, bem detalhado dentro das minhas mentorias, que eu falo sobre cada máscara e como se libertar dessas máscaras. Porque isso é horrível, é um sentimento terrível, você sofre, você faz a pessoa que está do seu lado sofrer. Por quê? Porque existe um buraco lá dentro, chega até a ser sufocante, tanto para você quanto para a outra pessoa.
Por quê? Porque o buraco que está lá dentro não tem como outra pessoa preencher. Senão Deus e você mesmo. O que você faz, Lu? Mas como que eu vou apagar isso que aconteceu? Não tem como. Mas é possível sim dar um novo significado àquilo que te aconteceu. Voltando a falar lá da minha coach, então o pai dela falece com 8 anos. E ela começa a escrever cartas para Deus. Ela conversava com Deus através de cartas, então ela colocava todo o sentimento dela nas cartas. Até um dia que a mãe pega esse diário. E quando a mãe pega esse diário, a mãe xinga ela de tudo que é nome. A mãe fala um monte de coisa. Melina, seria muito importante você participar da próxima imersão, que será no dia 16/11. Dia 16/11 nós vamos ter uma imersão que se chama Identidade Implacável, aqui na cidade de Limeira, aonde nós trabalhamos muito forte ressignificar todas essas feridas e traumas emocionais com ferramentas de alto impacto emocional, aonde nós vamos dar um novo sentido para tudo aquilo que aconteceu, para que você possa viver a sua melhor versão, para que você possa ficar livre dessa dependência de outra pessoa, do sentimento de outra pessoa, do amor de outra pessoa. Isso é libertador. De qual cidade você fala? Luciana, de qual cidade você fala? Compartilha aqui com a gente. Oi, Gabi, Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Então, essa coach, ela fazia cartas e essa mãe pega esse diário e xinga ela de tudo que é nome e fala um monte de coisa pra ela e rasga esse diário, gente. A Aninha também já passou, ó. Aconselha aí. A Aninha também já passou. E essa moça, que até então falava com Deus através de cartas, através de expressões, inclusive, gente, dezembro ou janeiro, eu vou estar lançando um diário infantil para que as crianças possam ver Deus como pai e falar com Deus como um pai que nunca vai abandonar, que sempre estará ao nosso lado. Mais para frente eu divulgo aqui para vocês. E desde aquele dia, ela parou de falar com Deus. Ela parou de escrever e pior, ela deixou de acreditar em Deus. E pasme vocês, eu atendi ela, eu acho que já 35 anos, 36 anos mais ou menos, ela tinha na época, e ela era professora da igreja de crianças. Você é uma bênção na vida de todos, à sua volta. Beijo no seu coração. E ela dava aula na igreja, gente, e ela estava numa depressão muito forte, mesmo assim dando aula, e ela me procurou. E quando eu comecei a fazer uma sessão online com ela assim, ela começou a chorar demais. Ela falou, quero desligar, eu não quero continuar, não quero isso. E eu entendi que ali era algo espiritual, não era somente algo físico. E eu falei pra ela, você culpa a Deus pela morte do seu pai, né? Ela falou, eu culpo. Falei, você consegue ver Deus como pai? Ela falou, não, porque se ele fosse meu pai, não tinha tirado meu pai de mim. E ali começou um processo de cura e nós tratamos no corpo, na alma, no espírito, e ela voltou a escrever. E ela tirou uma foto da carta que ela fez. E ela mandou para mim. E ela falou, pai, aqui é tua filha, escreveu o nome dela. Eu me calei durante 23 anos, mas hoje eu volto a te ver como meu pai. Gente, ela era ruim? Não. O que estava acontecendo com ela? Ela tinha uma dor guardada dentro dela desde os 8 anos de idade. Uma raiva de Deus, porque Deus tinha tirado o pai biológico dela. E uma criança, como que você explica isso para uma criança, gente? Como que você explica para uma criança que Deus tem os planos dele, que Deus faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer? Então, nós como adultos, muitas vezes você passou por coisas na tua infância que você colocou dentro de uma caixinha e vida que segue, porque a vida não pode parar. Só que a caixinha tá lá, as dores estão lá, as suas memórias estão guardadas. Ah, mas eu era criança. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Lu, vamos para outro cenário? Deixa eu te falar de outro cenário. Lu, cresci em um lar abençoadíssimo. Fui super desejado, desejada, pai e mãe certinho. Os dois sempre se deram bem, eu nunca apanhei.
Minha infância foi perfeita, Lu, mas eu não entendo por que eu não consigo me dar bem em relacionamentos. Eu não entendo porque eu grudo tanto nas pessoas e eu sofro tanto quando eu perco um amigo, quando eu perco um relacionamento. Eu vim de uma família perfeita. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Pensa numa mãezinha que já tem um filho de 5 anos. A atenção é só para esse filho amado, desejado, e ela engravida de um bebê. E agora a atenção vai para um novo bebê. Gravidez, prepara quarto, compra enxoval. As pessoas que vêm visitar já não perguntam mais do de 5, perguntam só do bebê que está na barriga. O pai chega, como é que você tá? Como é que tá meu bebê? Beija a barriga e o de 5 olhando. O sentimento de rejeição, de abandono, começa a ser implantado aí. E a hora que esse neném nasce, gente? Aí a dor aumenta. Aí a ferida aumenta. Na hora que esse neném nasce, sabe por quê? Não é que a mãe ama mais o nenê do que o de 5, agora com 6 anos. É porque o bebezinho que acabou de nascer precisa de muito mais atenção do que o de 6. O de 6 já sabe ir no banheiro sozinho, já sabe dormir sozinho. Então aquela criança que tinha atenção só para ela, agora vê a mãe, que ele tanto ama, dando atenção para o outro neném. Ali nasce uma ferida, ali nasce uma dor no coração. Qual que é o pensamento dessa criança? A minha mãe não me ama mais, a minha mãe não cuida mais de mim, a minha mãe não dá mais atenção para mim, a minha mãe agora só gosta do meu irmão. E aí nasce o quê? As feridas emocionais. Aí nasce a rejeição, aí nasce o abandono. E essa criança, quando cresce, ela começa a usar máscaras. Para quê? Para a criança que foi abandonada e rejeitada não ser novamente. E você transfere isso para as pessoas que estão do seu lado. Por isso que é tão importante você se conhecer. Peraí, quais são os meus gatilhos? Em quais circunstâncias você perde a estribeira? Em quais circunstâncias você vai de 0 a 100 em fração de segundos? O que falam para você que te tira do sério, que te tira do eixo, que faz você perder a sua elegância e a sua educação? O que você não aceita de jeito nenhum na sua vida? É exatamente essa a tua ferida. Exatamente essa é a sua dor, é o seu gatilho. O meu, por exemplo, injustiça. Se eu ver alguém brigando, se eu ver alguém mais forte batendo em alguém mais fraco, para mim, eu preciso me controlar, eu preciso sair da cena, porque é algo que eu vou de 0 a 100. Porque venho de um lar disfuncional, onde eu vi muitas agressões físicas, aonde eu vi o meu pai com quase 2 metros de altura agredindo a minha mãe de 1,5 metro. E eu tentava entrar no meio e eu apanhava também. Então, a criança que cresceu e que sabe se defender hoje, quando vê uma cena dessa, meu Deus, sai fora do eixo. Porque é uma dor, é uma ferida. Hoje, com inteligência emocional, graças a Deus, eu consigo me controlar e eu consigo entender e eu consigo fechar o acesso e não permito que isso roube a minha paz. Mas, quais são os seus gatilhos? O que você tem perdido na vida por dores que aconteceram já há muitos anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás? O que tem regido a sua vida, as suas reações, as suas atitudes? Você já parou para pensar que não é normal você não conseguir parar em relacionamento nenhum? Não é normal você viver um looping na sua vida financeira? Não é normal você não conseguir se sustentar com uma amizade, você não ter uma amizade duradoura? Você já parou para pensar que não é normal todos os lugares que você vai, as pessoas te injustiçam? Poxa, eu sofro injustiça em todo lugar que eu vou. Você já parou para pensar que isso não é normal? Existe uma ferida aberta dentro do seu coração. Existe um buraco dentro do seu coração que precisa de cuidado. Precisa de um olhar para o teu coração. Você precisa parar e falar, peraí, o que aconteceu lá no meu passado que tem regido a minha vida? Você já parou para pensar assim, meu Deus, parece que eu estou vivendo a mesma cena? Parece que eu já vi isso antes?
O que é isso? São as suas memórias. As nossas memórias, as nossas crenças, elas são formadas do 0 aos 12 anos de idade. 0 aos 12. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu formou a tua base, formou a ótica que você coloca sobre as coisas. A ótica que você vê as coisas, a interpretação que você dá para as coisas, vem de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância. Lu, a minha infância foi terrível, então eu estou condenado a sofrer? Não. Tem uma boa notícia. Você pode reprogramar as suas crenças. Você pode reprogramar dando novos estímulos. Você pode reprogramar fazendo a coisa certa daqui para frente. Ambientes novos, mesas novas, pessoas novas, e as tuas crenças serão transformadas, serão modificadas. Mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa se entender. Você precisa olhar para dentro de você e falar: peraí, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo que eu não consigo avançar? Qual é o meu bloqueio? Qual é o meu medo? Talvez você está preso na vitimização, porque você aprendeu assim. Talvez lá tua mãe, teu pai, ou a pessoa que cuidou de você era uma pessoa que se vitimizava o tempo todo, que vivia dando desculpas. Você aprendeu assim. O que tem que fazer agora? Tem que fazer uma reprogramação de todas essas crenças, estando nos lugares certos, nos ambientes certos, com as pessoas certas. Lu, e como que eu faço isso, Lu? Me vi aí. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui uma ferida traição. Eu vi traição na minha família. E é incrível, eu já tive 2, 3 relacionamentos, fui traído. Como que eu faço para sair desse vínculo? Como que eu faço para reprogramar tudo isso? Você precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas. Deus te abençoe. Beijo no seu coração, que você possa mergulhar dentro do teu verdadeiro eu e descobrir e eliminar tudo aquilo que tem te paralisado.